Olhe para as suas canelas agora mesmo. Se você estiver usando meias, puxe-as para baixo. Note se ficou um sulco, uma vala funda na pele onde o elástico apertou. Ou talvez, ao acordar hoje cedo, você tenha notado um peso diferente nas pálpebras, um inchaço que faz seu rosto parecer mais cansado do que o sono justificaria. Você aperta a pele sobre o osso da canela com o polegar e a marca fica lá, branca, estática, demorando segundos intermináveis para voltar ao normal. A maioria das pessoas da sua idade olha para isso e suspira. Dizem para si mesmas que é o calor, que caminharam demais ou, a desculpa mais perigosa de todas, é a idade. É o que você ouve no corredor do posto, o que ouve dos amigos e, infelizmente, o que muitos colegas meus repetem mecanicamente em consultas de 12 minutos. Seu João, na sua idade é normal ter um pouco de retenção. Mentira. É uma mentira conveniente que serve para camuflar o colapso silencioso de um sistema de engenharia perfeito que você carrega nos flancos. O que você vê na sua canela não é idade. É o rastro de um crime. É o sinal de que seus rins estão pedindo socorro, sufocados por substâncias que você comprou ontem no supermercado e consumiu hoje no café da manhã, achando que eram inofensivas. Ninguém te diz a verdade porque a verdade não cabe numa receita de remédio para a pressão. A verdade é que, enquanto você acredita que seus rins estão apenas ficando velhos, eles estão sendo quimicamente agredidos, gota a gota, dia após dia. Existe um veneno específico, o pior de todos, que está agora mesmo na sua despensa. Ele não tem gosto de perigo, ele tem gosto de conforto, gosto de infância, gosto de praticidade. Mas para os seus néfrons, as unidades microscópicas que filtram seu sangue, esse produto é como ácido sendo jogado em seda pura. E o sistema de saúde? Ele está estruturado para te receber quando você já estiver na máquina de diálise. O sistema lucra com a sua doença crônica, com o seu tratamento interminável, não com a sua autonomia. Por isso, ninguém vai gastar 20 minutos te explicando o que vou revelar agora. Eu vejo isso todos os dias no consultório. Pessoas maravilhosas, com 70 anos e uma vida inteira pela frente, chegando até mim com os olhos arregalados de medo, porque descobriram, por um exame de creatinina de rotina, que seus rins funcionam com apenas 30% da capacidade. E a pergunta é sempre a mesma. Doutor, como eu não senti nada? Não sentiu porque o rim é um herói mudo. Ele aguenta o castigo em silêncio até o último limite. Mas hoje, o silêncio acaba. Eu sou o Dr. Richard Ben, e como nefrologista, minha função não é apenas gerenciar falências, é evitar que elas aconteçam. O que você vai ouvir aqui não é um resumo de internet. É o que o sistema não tem tempo ou interesse de te contar. Nos próximos minutos, eu vou dissecar por que o seu corpo parou de processar o que você ingere da mesma forma que fazia aos 30 anos. Vou te mostrar como a biologia do envelhecimento mudou as regras do jogo e por que continuar comendo e se comportando como se ainda tivesse o metabolismo da juventude é um suicídio em prestações. Vou listar 4 venenos específicos que estão destruindo sua filtragem renal, do menos óbvio até o campeão absoluto da destruição. Aquele que você provavelmente considera um prazer inocente. Mais do que isso, vou te dar as ferramentas práticas, sem custo, sem fórmulas mágicas de farmácia, para você retomar o controle. Se você quer chegar aos 80, 90 anos com clareza mental e sem depender de uma máquina para limpar seu sangue, você precisa entender o mecanismo do que está te matando silenciosamente. O conhecimento que vou compartilhar aqui é o que separa um idoso vigoroso de um paciente renal crônico. Fique comigo, porque o que você vai descobrir hoje pode, literalmente, salvar a sua vida. Para que você entenda a gravidade do que está acontecendo na sua cozinha, precisamos olhar para dentro. Imagine que, agora mesmo, seus rins estão processando cerca de 180 litros de fluido. Isso mesmo,
180 litros todos os dias. O seu sangue passa por esses dois órgãos, que têm o tamanho de um punho fechado, cerca de 40 vezes a cada 24 horas. Para realizar essa tarefa hercúlea, cada rim é composto por 1 milhão de microfiltros chamados néfrons. Pense neles como uma rede de seda, mas uma seda tão fina, tão delicada, que consegue separar o que é lixo, como a ureia e a amônia, do que é ouro para o seu corpo, como as proteínas e os glóbulos vermelhos. No estado de saúde plena, essa rede de seda é elástica, resistente e trabalha com uma precisão cirúrgica. É um sistema de tratamento de água de última geração que nunca tira férias. Aqui entra a nossa analogia central para você nunca mais esquecer. Imagine que seus rins são um coador de café de porcelana finíssima, feito à mão. Se você passar água limpa e pó de café de qualidade, ele dura a vida inteira. Mas e se você começar a passar areia? E se você começar a passar cola ou um líquido corrosivo? Ou se você aumentar a pressão da água de tal forma que comece a rasgar os furinhos microscópicos dessa porcelana? É exatamente isso que estamos fazendo. O problema é que, conforme as décadas passam, as regras do jogo mudam drasticamente. A partir dos 40 anos, nós perdemos, naturalmente, cerca de 1% da nossa capacidade de filtração a cada ano. É a chamada taxa de filtração glomerular. Se aos 40 você filtrava 120 mililitros por minuto, aos 60 você pode estar filtrando a 90 ou 100. Isso é o esperado pelo envelhecimento biológico, é o motor cansado que mencionei. No entanto, quando adicionamos os venenos modernos, essa queda não é de 1% ao ano, ela despenca. E o pior, o rim não tem nervos de dor no seu interior, no parênquima. Ele só dói se houver uma pedra obstruindo o canal ou uma infecção severa que estique a cápsula externa. Por isso, você pode estar com apenas 20% da função renal e se sentir ótimo. É essa ausência de dor que mata. Deixe-me desenhar para você a cadeia de destruição. O efeito dominó que leva alguém do sofá direto para uma cadeira de hospital. O primeiro elo é o que chamamos de hiperfiltração. Quando você ingere algo tóxico ou sua pressão sobe, o rim tenta compensar. Ele trabalha mais rápido, como um motor operando no sinal vermelho do contagiros. Esse esforço excessivo gera o segundo elo, o estresse oxidativo. É como se o filtro começasse a enferrujar por dentro. O terceiro elo é a inflamação tecidual. As células do rim começam a gritar por socorro, liberando substâncias que tentam consertar o estrago, mas acabam gerando cicatrizes. O quarto elo é a fibrose, que é a troca do tecido funcional por cicatriz rígida. Uma cicatriz não filtra sangue. O quinto elo é a perda de proteínas na urina, a albuminúria. É quando os buracos do seu filtro de seda ficaram tão grandes que o ouro do seu sangue está indo embora pelo vaso sanitário. E o último elo é a uremia, o acúmulo de venenos no sangue que o rim não consegue mais expulsar. É um processo lento, de 10, 15, 20 anos, ocorrendo em absoluto silêncio. Precisamos desmascarar o maior mito da medicina popular. A ideia de que beber muita água limpa tudo. Veja o paciente chegando ao consultório bebendo 5 litros de água por dia, mas com os rins destruídos por anti-inflamatórios e açúcar. Água é fundamental, claro, mas ela não é um antídoto mágico que dissolve cicatrizes renais. Se o filtro está rasgado ou entupido por gordura e açúcar, jogar mais água só vai sobrecarregar o sistema. A indústria de bebidas e até alguns manuais genéricos de saúde vendem essa ideia simplista porque é fácil de dizer, mas ela ignora a fisiologia complexa do néfron. Vamos ao quarto veneno da nossa lista, o sedentarismo. Não pense nele como falta de academia. Pense nele como estagnação hidráulica. O seu rim depende da pressão arterial correta e do fluxo de sangue constante para funcionar. Quando você passa 6, 7 horas sentado na frente da televisão,
o seu sangue se torna preguiçoso. O retorno venoso diminui. A glicose no sangue sobe porque seus músculos não a estão queimando. E o rim recebe um fluxo lento e pobre em oxigênio. É como uma represa onde a água para de correr. O lodo começa a se acumular no fundo. O sedentarismo aumenta a resistência à insulina, e a insulina alta é um veneno direto para as artérias renais. Lembro-me de um paciente, o Sr. Arnaldo, de 68 anos. Ele nunca fumou, nunca bebeu, mas passava 10 horas por dia lendo e assistindo notícias. Ele chegou com a creatinina alta e não entendia o porquê. O veneno dele era o sofá. A falta de movimento estava atrofiando a microcirculação dos seus rins. O terceiro veneno é o que eu chamo de o lobo em pele de cordeiro. Os anti-inflamatórios não esteroidais, os famosos AINES. Você os conhece como ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno. Estão em todas as gavetas de cabeceira para aquela dor no joelho ou nas costas. O mecanismo de destruição aqui é cruel e imediato. Para que o rim filtre o sangue, ele precisa que a artéria que entra nele esteja aberta. O corpo usa substâncias chamadas prostaglandinas para manter essa porta aberta. O anti-inflamatório bloqueia justamente a produção dessas substâncias. O resultado? No momento em que você engole a pílula para a dor nas costas, a artéria do seu rim se fecha. É como se você estivesse estrangulando o órgão. Se você faz isso uma vez por mês, o rim se recupera. Se você toma toda semana ou todos os dias para uma artrite crônica, você está matando milhares de néfrons por hipóxia, por falta de ar. O tecido morre e vira cicatriz. E o sistema de saúde facilita isso, vendendo esses medicamentos sem receita, como se fossem balas, enquanto o custo real é pago pelas suas unidades de filtração. Eu preciso que você entenda uma coisa amarga, mas necessária. O sistema de saúde, da forma como está desenhado hoje, não foi feito para te manter saudável. Ele foi construído para gerenciar a sua cronicidade. Quando você entra num consultório de convênio ou do sistema público, o cronômetro começa a rodar. O colega médico tem, na melhor das hipóteses, 12 a 15 minutos para ouvir suas queixas, olhar exames, digitar no prontuário e imprimir uma receita. Nesse modelo de linha de montagem, não existe um código de faturamento para o tempo que eu estou levando aqui com você. Não há lucro em te ensinar a ler um rótulo de pão ou a explicar como o açúcar carameliza os seus glomérulos. O lucro está no exame de imagem complexo, na biópsia renal e no estágio final, na hemodiálise. A diálise é uma indústria bilionária. Manter você consciente, ativo e com os rins íntegros, através da mudança de hábitos, é péssimo para os negócios da estrutura hospitalar. Por isso você ouve frases como: sua pressão está um pouco alta, vamos tomar esse comprimido, em vez de: suas artérias estão gritando porque você está ingerindo 10 gramas de sódio escondido por dia. Os métodos padrão que te empurram goela abaixo costumam falhar porque atacam apenas o galho, enquanto a raiz está podre. Tomar um diurético para desinchar a perna sem ajustar o que você come é como tentar secar o chão da cozinha com a torneira da pia aberta. O remédio força o seu rim, que já está cansado, a trabalhar ainda mais para expulsar água, sem resolver a inflamação que está causando o vazamento. Ou quando te dizem: coma menos sal, mas não te ensinam que o sal que você coloca no tomate não é nem 10% do problema. A falha é estrutural. Tratam-se números em um papel, não o ser humano que está na frente do doutor. E aqui preciso ser honesto com você sobre os erros que você mesmo comete todos os dias, muitas vezes achando que está acertando. O primeiro erro clássico é o que eu chamo de confiança cega no laboratório. Você pega seu exame de creatinina, vê que ele está dentro do valor de referência, aquele númerozinho preto ao lado, e respira aliviado. O que ninguém te explicou é que o valor de referência é uma média da população, e a população está doente. Muitas vezes, quando a creatinina começa a subir e sair do normal,
você já perdeu mais de 50% da função dos seus rins. Confiar apenas nisso, sem olhar para os sinais do corpo, é como dirigir um carro olhando apenas para o tanque de combustível, quando o motor já está fumegando. O segundo erro é o uso da recompensa doce. Após os 50 anos, muitos de nós sentem que merecem um prazer, um pedaço de bolo, um pãozinho branco a mais, uma sobremesa diária. Eu trabalhei a vida inteira, agora quero aproveitar. O problema é que esse açúcar e essa farinha refinada entram no seu sangue como uma tempestade. Como seu metabolismo já não tem a agilidade de um jovem de 20 anos, esse açúcar sobra na corrente sanguínea e começa a se ligar às proteínas das paredes dos seus microvasos renais. É um processo chamado glicação. Literalmente, você está transformando seus filtros de seda em filtros de caramelo rígido. Eles perdem a elasticidade e começam a quebrar. O terceiro erro é ignorar a sede, ou substituí-la por líquidos processados. Você sente sede e abre um suco de caixa ou um refrigerante, achando que está se hidratando. Na verdade, você está jogando uma carga de frutose industrializada que o seu fígado e seus rins lutam desesperadamente para processar. E o quarto erro, talvez o mais comum nesta faixa etária, é tratar a dor como um inimigo a ser silenciado a qualquer custo. A dor no quadril apertou? Toma um comprimido. A coluna travou? Outro comprimido. Você silencia o alarme, mas o incêndio continua destruindo o tecido renal lá no fundo. Por que isso é tão grave agora na sua idade? Porque o preço do erro subiu. Aos 30 anos, se você cometesse um excesso, seu corpo tinha uma reserva funcional gigantesca para amortecer o golpe. Aos 60 ou 70, essa reserva acabou. Suas células de defesa são mais lentas. A microcirculação já tem áreas de estreitamento natural e a capacidade de regeneração do tecido renal é quase zero. O que você perde de néfron hoje não volta amanhã. É uma conta bancária onde você só faz saques e nunca depósitos, a menos que mude a estratégia agora. Cada erro que eu listei custa 3 vezes mais caro para o seu corpo do que custava há 30 anos. Eu quero fazer uma pausa aqui, porque o que eu digo no consultório, eu quero repetir para você. Eu preciso saber com quem estou falando. Quantos anos você tem exatamente? Escreva aqui embaixo nos comentários a sua idade e se você já notou essa marca da meia na canela, ou se acorda 2, 3 vezes à noite para urinar. Eu leio esses comentários porque eles me ajudam a entender se o que estou explicando está chegando até você de forma clara. Preciso saber se o sistema também te deu essas respostas genéricas de que é normal da idade. Compartilhar a sua experiência aqui cria uma comunidade de pessoas que decidiram não aceitar passivamente o declínio. A boa notícia, e eu quero que você respire fundo agora, é que o corpo humano é resiliente. Mesmo que você tenha cometido esses erros por décadas, os rins que ainda restam podem ser preservados e a função atual pode ser otimizada. Você não precisa de uma farmácia de luxo para reverter esse quadro. As ferramentas para limpar o seu sistema e dar um descanso para os seus filtros estão agora mesmo na sua cozinha, no corredor da sua casa e na sua despensa. Agora, eu vou te mostrar exatamente o que fazer, o passo a passo prático para você começar a curar seus rins a partir de amanhã. A recuperação do seu sistema de filtragem não virá de uma farmácia com luzes de neon. Ela acontece na pia da sua cozinha, no chão da sua sala e nas escolhas silenciosas que você faz entre o garfo e a boca. O princípio fundamental do protocolo que vou te entregar agora é o descanso fisiológico. Seus rins estão exaustos, trabalhando sob pressão alta e inundados por resíduos pegajosos de açúcar e sódio. Para curar um filtro, primeiro você para de jogar sujeira nele. Não é sobre comprar suplementos caros, é sobre retirar os agressores e dar ao corpo o que ele reconhece como vida. Amanhã, o seu dia deve começar antes mesmo do café. Assim que colocar os pés no chão, sua primeira missão é ingerir 400 a 500 mililitros de água
em temperatura ambiente ou levemente morna. Não gelada. A água morna ajuda a relaxar a musculatura lisa do trato urinário e sinaliza para os rins que a limpeza matinal começou. Pense nisso como uma descarga suave no sistema que passou a noite concentrando toxinas. Só depois de 20 minutos dessa água é que você pode pensar no seu café. E aqui vai a primeira grande mudança. O pão francês ou a torrada de farinha branca precisam sair de cena. Eles são o combustível para a inflamação que mencionei. Substitua-os por 3 colheres de sopa de aveia em flocos grossos, hidratada. A aveia tem fibras que seguram a entrada do açúcar no sangue, evitando que o seu rim receba aquele impacto de caramelo logo cedo. Custo disso? Alguns centavos por dia. Ao longo do dia, você vai adotar a técnica do sal de ervas. Pegue um pote de vidro, coloque uma colher de sal e 3 colheres de ervas secas, orégano, manjericão, alecrim e salsa. Bata no liquidificador e use apenas essa mistura. Você vai reduzir o sódio em 75% sem perder o paladar. O sódio escondido nos produtos prontos é o que mata. O sódio que você controla é o que salva. Se for usar qualquer alimento em conserva, como um milho ou feijão de caixa, você vai lavá-los em água corrente por pelo menos 60 segundos. Esse gesto simples remove quase metade do conservante que faria sua pressão subir à tarde. Para o movimento de drenagem que prometi, você não precisa de esteira. Quero que você faça o exercício da bomba muscular 3 vezes ao dia. Fique de pé, segure no encosto de uma cadeira e suba na ponta dos pés, descendo devagar. Repita isso 20 vezes. Depois, sente-se e gire os tornozelos 10 vezes para cada lado. Por que isso? A panturrilha é o seu segundo coração. Quando você a exercita, você empurra o sangue venoso de volta para cima, impedindo que os líquidos fiquem parados na canela, causando aquele inchaço que você viu no espelho. Isso alivia instantaneamente a carga de volume que o seu rim precisa gerenciar. Faça isso enquanto a água do chá ferve ou durante os comerciais. Agora, vamos ao seu plano de 4 semanas. Na primeira semana, o foco é a hidratação e o sódio. Sua meta é beber 2 litros de água por dia, fracionados, e substituir o sal comum pelo sal de ervas. Só isso. Você vai notar que, ao final do 7º dia, a marca da meia na sua canela estará muito mais suave. Suas pálpebras, ao acordar, não estarão tão pesadas. É o excesso de água intersticial indo embora. Na segunda semana, entra o desafio real: a retirada do açúcar e das farinhas brancas. É a semana da desintoxicação. Nos primeiros 3 dias, você pode sentir uma leve dor de cabeça ou irritabilidade. É o seu cérebro e seu pâncreas reclamando da falta do veneno viciante. Resista. Use frutas como maçã ou pera quando a vontade de doce apertar. Ao final desta semana, seu paladar vai começar a mudar. Alimentos que pareciam sem graça começarão a ter sabor real. Seus rins, nesse momento, estão finalmente saindo do estado de alerta máximo. Na terceira semana, você vai incorporar a caminhada leve de 15 minutos após a maior refeição do dia, seja o almoço ou o jantar. Esse passeio curto ajuda o corpo a processar a glicose imediatamente, impedindo que ela sobre para danificar os néfrons. É nesta fase que você sentirá um aumento súbito na sua energia vital. A fadiga crônica, aquele peso no corpo que você achava que era velhice, começa a dissipar porque o seu sangue está mais limpo, menos viscoso. Na 4ª semana você consolida. Você vai olhar para trás e ver que o pão branco já não faz falta e que o movimento se tornou um prazer. Daqui em diante, o protocolo vira estilo de vida. O que esperar desse processo? Em 7 dias, menos inchaço. Em 21 dias, uma melhora visível na disposição e no sono. Você vai acordar menos vezes para urinar porque o seu corpo não está mais lutando contra o excesso de solutos à noite. Em 3 meses,
Se você repetir os seus exames de sangue, a creatinina tende a estabilizar e a microalbuminúria, aquela perda de proteína, pode reduzir drasticamente. Você tem em mãos um mapa que a maioria das pessoas nunca recebe. A medicina trata o rim quando ele falha. Eu estou te ensinando a honrar o rim enquanto ele ainda luta por você. Não espere o sintoma ficar insuportável. Não espere o diagnóstico de insuficiência moderada para começar a se mexer. A mudança é agora, na próxima refeição, no próximo copo de água. Seus rins trabalham em silêncio por você há décadas. Chegou a hora de você, finalmente, retribuir o favor.